Olá, e nós estamos aqui novamente para tirar mais dúvidas, né? Dúvidas que vocês têm mandado, vocês têm encaminhado para a gente. E hoje eu estou aqui tirando uma dúvida, que é do nosso aluno Valmir Antônio. O Valmir, ele assistiu uma aula onde eu explicava os predecessores, ou seja, como a gente coloca a informação no MS Project sobre a sequência de serviços. Por exemplo, limpeza do terreno, escavação, fundação, estrutura, alvenaria, né? Ou, por exemplo, supressão vegetal, corte, aterro e assim por diante. Quando eu expliquei isso, eu mostrei uma coisa que são os predecessores, predecessor tipo início-início, início-término, término-início, término-término, que talvez você já conheça. Se você não conhece, eu convido a você assistir os vídeos aí que a gente tem no nosso canal. Dá uma olhadinha aí no canal do YouTube, ou entre em contato comigo, que a gente te orienta aí qual vídeo você assistir sobre esse assunto. Mas o Valmir, ele viu esse vídeo e viu a explicação quando eu estava dando sobre defasagem, ou seja, tempo de espera. Por exemplo, concretei agora uma estrutura, mas eu tenho que aguardar o tempo para poder retirar o cimbramento, retirar a forma, etc. Tá certo? Então, só depois disso é que, por exemplo, eu posso fazer alvenaria embaixo dessa laje. Ok, isso é um tempo de espera. A gente pode colocar um tempo de espera de tantos dias, né? 21 dias, 15 dias úteis, né? E assim por diante. Ok, mas aí eu apresentei nessa aula a explicação, um exemplo do uso do percentual. Era uma defasagem, que a gente chama de latência, o professor chama de latência, uma defasagem não em dias, mas em percentual. E aí o Valmir colocou esse comentário aí com essa pergunta. Não sabia que podíamos colocar latência em percentual. E você já sabia? Comenta aí. Comenta aí se você já sabia. Primeiro, né? Comenta aí se você sabe que é possível colocar uma latência, um tempo de espera no cronograma no MS Project. Isso é um ponto. Segundo ponto é se você sabia que essa latência pode ser representada em percentual e não em tempo, né? E não em dia. Aí ele perguntou: posso usar em qualquer tipo de dependência entre serviços essa latência em percentual? Pode. E aí eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Agrega mais valor à resposta que eu já mandei para o Valmir, eu já expliquei isso para o Valmir, mas eu achei bacana e parcerizar e compartilhar essa informação com você também que está nos acompanhando aí no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no blog, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Então, vem aqui comigo e vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo do MS Project para a gente entender essa história do percentual da latência. Vamos lá. Ok, estamos aqui no arquivo do MS Project e veja só, a gente tem aqui nesse arquivo alguns predecessores, né? Você está vendo aqui essa sequência de serviços que foi colocado e tal. Eu vou fazer uma pequena modificação para você entender melhor a explicação. Eu vou alterar aqui a camada inferior, eu vou colocar de meses para dias. E a intermediária eu vou colocar em semanas, né? Porque senão vai ficar muito longe uma coisa da outra. Vou só ajustar aqui o layout para ser esse aqui na semana. E no dia. Tá ok, o dia tá bom. Eu vou só reduzir um pouquinho aqui a proporção. Beleza. E agora vamos para o começo do nosso serviço, da nossa obra. Muito bem. Olha só. Veja bem. O que é a latência? A latência é esse tempo de espera. Acompanha aqui o mouse, ó. Esse tempo de espera entre, por exemplo, o serviço 3 e o serviço 4, escavações e fundações. Eu estou dizendo o seguinte, que a fundação ela vem do início da escavação, mas ela espera 5 dias úteis, tá vendo? Ó? 3 e I, que 3 é de onde está a escavação, ou seja, 3 início, mais 5 dias. Mais 5 dias está aqui representado na setinha, né? Você está vendo. Ok, muito bem. Agora, eu poderia colocar isso com um percentual. Mas aí o percentual, ele tem um detalhe. Toda vez que a gente fala de percentual, é percentual com relação a alguma coisa. Então, por exemplo, 50%. 50% do quê? 100%. 100% do quê? Né? Então, esse percentual é calculado em função, preste atenção, em função da duração do predecessor. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo. 3 e não está com mais 5 dias? Não é isso? O tempo de espera aqui, a latência, a defasagem é de 5 dias. Quando eu olho para a duração do predecessor, o predecessor é a linha 3.
A duração dele são 10 dias. 5 dias de latência equivale a 50% da duração desse predecessor. Então, se eu colocar aqui, no lugar de 5 dias, digitar 50%, olha o que acontece. Fica igual. Por quê? Porque 50% vezes 10 dias dá 5 dias. Então, ele continuou aguardando 5 dias. Vamos dizer o seguinte, né, para a gente entender a lógica. Eu vou colocar 20%. Ora, 20% da duração do predecessor, se eu botar 20% da duração desse predecessor, é 20% de 10 dias. São 2 dias. Vamos ver se dá certo. Ó. 3 e I mais 20%. Você observa que está aqui os 2 dias. Eu vou até destacar melhor para você. Eu vou aqui no estilo de linhas de grade. Linhas de grade. Eu vou pegar a camada inferior, que é a dos dias, e vou mandar pontilhar. A cor já está automática, então vai ser o preto, vou dar OK. Pronto, ó. Vou passar pontilhado para você enxergar. Tá vendo? Ó? Passou 2 dias. Se eu colocar aqui 80%, 80% de 10 são 8 dias. Então eu tenho, ó, 5 dias úteis da primeira semana, mais 1, 2, 3. 8 dias. Entendeu? Alex, eu posso ter mais do que 100%? Pode. Imagine que eu quisesse fazer o seguinte. Eu vou mudar agora o que a gente ia fazendo. Eu vou voltar aqui para os... Vou botar 30%, por exemplo, que vai equivaler a 3 dias. E aqui, ó, 4 e I mais 10 dias, né? 10 dias. 10 dias são 50% da duração do anterior. A duração do anterior é esse daqui. Então eu posso chegar aqui e colocar 50%. 50%. Ficou na mesma posição, porque são os mesmos 10 dias. Ah, não, eu queria, sei lá, menos. Então eu vou colocar aqui 30%. 30% de 20 são 6 dias, né? Então vamos ver se está dando 6 dias, ó. Acompanha aqui. Acompanha o mouse. 2 dias úteis. 3, 4, 5, 6 dias úteis. Perfeito. É isso mesmo. Mas voltando àquela pergunta, a gente pode ter mais de 100%? Pode. Imagine que por algum motivo você quisesse aqui que a escavação só começasse algum tempo depois da locação. Então, nós estamos colocando em percentual, né? Só para poder exemplificar o caso. Então, veja bem. Eu quero que seja que ele aguarde todo o tempo equivalente a 10 dias, né? O tempo que tinha na duração. Então, eu venho aqui, ó, término início mais 100%. Então ele vai esperar aqui, olha só, 5 dias úteis mais 5 dias úteis. Deu 10, né? Eu vou até fazer uma alteração para você não se confundir. Eu vou colocar aqui 12 dias, ó. 12 dias é o tempo da escavação. Ok. E aí, eu venho agora e vou colocar 120%. 120%, ó. São 12 dias. 5 dias úteis, mais 5 dias úteis, 10, 11, acompanha o mouse, 12 dias úteis, certo? Uma observação importante com relação ao uso do percentual. Eu vou voltar aqui, vou voltar várias coisas aqui que a gente fez, tá bom? Voltar até o começo. Pronto, voltei ao começo. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Por que às vezes é interessante você usar o percentual e vale a pena você raciocinar nisso? Vamos dar uma olhadinha nesse caso, certo? Escavação e fundações. Escavação e fundações, como eu amarrei mais 5 dias, ele fixa 5 dias de defasagem. Imagine que houve uma mudança qualquer e que agora fundações, ou aliás, escavação, virou 30 dias. Ó, virou aqui 30 dias, as fundações, elas não avançaram. Ela não acompanhou esse crescimento. Por quê? Porque está ligado pelo lado do início, não está ligado pelo lado do término, certo? É diferente de ser só o 3, ó. Se fosse o 3, e aqui eu vou voltar para 10 dias, ó, ele acompanha. 30 dias, ele acompanha. Por quê? Porque está ligado pelo lado do término. Mas nós tínhamos ligado antes pelo lado do início. Então não acompanhou o final dos dois. Isso é um problema. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para 10 dias. E lembra que a gente tinha visto que esses 5 dias equivale a 50%. Então, é como se eu estivesse dizendo de outra forma. Antes eu estava falando assim, ó. Eu quero que a fundação comece 5 dias depois do começo da escavação. Agora eu não estou dizendo isso.
Agora eu estou dizendo o seguinte: eu quero que a fundação comece com 50% do trabalho, 50% do prazo, 50% do tempo da escavação. Ou seja, se eu colocar agora 30 dias, 50% do prazo virou 15 dias. Ó, 5 dias úteis, acompanha mal, 5 dias úteis 10, mais 5 dias úteis 15. Entendeu? Então, a vantagem de colocar em percentual é por causa disso. Existe essa flexibilidade. Ah, Alex, mas aí eu tô juntinho, eu tô vendo, né? Porque as duas atividades aqui eu tô vendo. É, mas quem disse que os predecessores estão numa linha depois da outra? Pode estar muitas linhas de distância. E aí, quando você mexe em um, você não percebe o que está acontecendo no outro. Então, talvez, para alguns casos, para suas obras, seja interessante isso aí. Uma obra mais macro, uma EAP não tão detalhada, uma obra de infraestrutura ou mesmo de edificações, mas sem muito parcelamento, muita divisão da EAP, de repente esse tipo de ligação é interessante. Ou no caso de uma obra onde ainda tem coisas muito, digamos assim, indefinidas, ou pelo menos não confirmadas, tá certo? E você acha que pode ter mudança. De qualquer forma, é importante você saber que isso existe. E falando nisso, comenta aí. Você já sabia que funcionava dessa forma? Que é possível trabalhar desse jeito com os predecessores, montando a programação, montando o cronograma no MS Project? Comenta aí se você já sabia disso. Se você gostou, curte também aí o nosso vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, @Prof. Alex Amarante, no LinkedIn, @Prof. Alex Amarante, no YouTube, @Prof. Alex Amarante. Tem o blog, que é www.alexamarante.com. Não tem o BR, hein? alexamarante.com. Envie esse vídeo, compartilhe aí para seus conhecidos de faculdade, de trabalho, as pessoas que você conhece que é da área. Tem os grupos de WhatsApp, né? Partilhe aí, manda esse vídeo. E com tudo isso, se destaca aí no mercado, se destaca aí na empresa. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.